Então, no Brasil, cara, tem muito guitarrista bom pra cacete. Tem. Robertinho do Recife, Sim. Pepeu Gomes, Wander Armandinho. Tafo, né? Hã? Wander Tafo, claro. Exatamente. Então, eu queria saber, e no mundo, pô, Sim. tem vários, né? Eu queria saber qual a sua referência, assim, quem é um cara que você escuta, ou, pô, tira o chapéu, Tem no Brasil tantos. e internacionalmente. Nossa, tem muita gente boa. Ainda mais se você ampliar isso para outros estilos além do rock, né? Ontem eu gravei o podcast do Nelson Faria, que é uma sumidade, né? Guitarra jazz, música brasileira. Eu tocou com grandes nomes aí da música brasileira e tal. É um cara que, além de tudo, é também um didata fantástico, né? Então ele é um cara que eu contei pra ele que o primeiro livro... Quando eu comecei a estudar música aqui no Brasil, acho que isso não era só na música, mas foi antes do Collor. Então foi antes da abertura para importação né? Então a gente tinha muito pouco material. Era talvez o cara que morou fora e trouxe um método, trouxe um VHS, né? Então um dos primeiros livros de guitarra que eu tive acesso era A Arte da Improvisação, que era do Nelson Faria. Nelson Faria. Você conseguia comprar pra caramba, um livro em português, que, né, eu molecão lá. Então acredito que a importância dele, em especial na formação de novos músicos, é muito, de guitarristas em específico, é muito, muito grande nesse ramo. Na parte de... Eu diria rock, porque ele tem mas ele foi ficando cada vez mais jazz também. O Mozart Mello é um cara que foi professor de toda essa galera, do Kiko Loureiro, do Juninho Afran. Do Juninho Afran, na verdade, que eu saiba, ele foi professor indireto, porque o Juninho estudou o material do Kiko através... Desculpa, o material do Mozart através do Kiko, né? E tantos outros caras que passaram por ali, né? Que é um grande amigo também. E o Mozart, ele tem uma influência, além da questão musical, ele tem uma influência muito grande porque ele era um professor de muito sucesso e eu tenho escola de música desde cedo. Então foi como assim... foi um dos caras que eu vi aquilo ali e falei, poxa, então é possível com aula de guitarra você viver e ter um carro e, né? Porque o que eu falei, eu comecei sem referência, eu não sabia como fazer aquilo, como que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio de tocar guitarra, né? Então o Mozart, ele foi uma referência também para isso. Teve outro cara que anteontem também eu estava lá porque ele foi condecorado, ele ganhou o título de cidadão honorário aqui de Brasília, que é o Tiãozinho do Esquema 6. Se tornou meu amigo. Tiãozinho. Você tem que trazer o Tião aqui, cara. O Tião tem história pra caramba, tá de Brasília desde... desde... um dia desse sobre A isso gente falou, aqui, né? Sobre Foi. trazer esquema 6 Nossa. e o outro era o Terminal Zero. Sim. Era. Ué, e o Tião, por um tempo, foi dono do Esquema 6 e do Terminal Zero. Porque o dono do Terminal Zero precisou vender a banda e o Tião comprou na época e tal. E é um grande amigo meu, a gente tá sempre junto e tal. E o Tião, apesar dele não ser didata, ele sempre foi um guitarrista excelente de jazz, música brasileira, pop, enfim, tudo. E ele foi um cara que eu conheci com 18 anos que também me deu essa coisa da parte de empreendedorismo, né? Que eu falei, caramba, o cara tem uma vida super boa, viaja com a família, os filhos estudam em colégio particular e tal, e com música, né? Os músicos que eu conhecia, mesmo os profissionais, era mais aquele cara que estava na batalha ali, sempre uma reclamação, sabe? Sempre, poxa, não, mas estão pagando muito mal e tal. E eu ficava pensando, não é possível que só tenha jeito de viver assim, tem que ter alguma outra forma, né? Então, quando você conhece alguém que de repente rompeu essa bolha e conseguiu, através do seu talento e do seu trabalho, né? Pô, ter uma vida que era mais próxima ao que eu esperava ter, né? É muito interessante. Então, ele foi uma grande influência nessa parte também. E aí, claro, né, quem da minha geração tem 49 anos, né, eu estava falando ali, conversando com vocês, que hoje, 3, 4, 5 anos de diferença não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa, o cara que tem 53, né, mas quando eu tinha 15, 17, o Eduardo Danui e o Kiko Loureiro já eram muito conhecidos na cena e já tinham ali seus 20, né, eu lembro que eu vi o Edu na televisão tocando no Monsters of Rock, né, e eu não sabia que tinha um guitarrista brasileiro que tocava naquele Dr. Sim, exatamente. Então esses caras, eles sempre estiveram, são grandes amigos também, se tornaram grandes amigos no decorrer da minha jornada, e sempre estiveram no radar, não só musicalmente falando, mas o que eles estavam fazendo com a carreira deles também, né? Era uma coisa assim, hoje em dia,
a gente tem muito mais músico no Brasil com uma carreira relevante. Naquela época, o pessoal de São Paulo ali aparecia primeiro porque estava perto das importadoras e das fábricas e tal, já conhecia, todo mundo se conhecia, né? Enfim, era uma coisa muito mais... E eles, os dois, em bandas relevantes pro cenário musical brasileiro, de rock, no Dr. Sim e o Angra, né? Que... Pra quem era guitarrista, eram duas fontes obrigatórias de inspiração ali, brutal, né? Brutal, brutal animal, assim, animal que foi o demais. segundo CD deles, né? Cara, muito bom. E só que na época, apesar de eu ter... Sempre fui muito amigo do Kiko também, a gente fez muita coisa junto, ele veio várias vezes dar workshop aqui, mas eu acabei ficando mais próximo do Edu Ardanui na época. Quando a gente fez o CD do Cálice, o primeiro, o The Journey, o lançamento foi no Teatro dos Bancários, e eu trouxe o Dr. Sim pra gente fazer o show Cálice e Dr. Sim, E foi incrível, porque foi uma noite maravilhosa, assim, né? A gente tocando junto ali. Até hoje, quando eu encontro os meninos, tanto os irmãos Buzik, que a gente fez outro dia 3 shows tocando Iron Maiden lá no Nordeste, quanto o Edu, a gente fala dessa noite. Foi uma noite muito, muito especial, assim. Mas aí, se eu for ficar... É até ruim, porque depois disso vieram tantos outros nomes que eu... Com certeza já cometi aqui injustiças de não citar outras pessoas. Bem complicado, né? Falar sobre... Exato. Mas assim, eu tô falando dos que... Desde moleque, assim, né? Tô com 49, então de 20 anos pra cá, a quantidade de músicos sensacionais, incríveis, que uns se tornaram amigos, outros não, eu só ouço pela internet, ainda mais com o Instagram hoje em dia. Aquilo ali é uma coisa que toda hora você tá vendo o cara tocando bem pra caramba, né? É difícil ser... Né? Mas eu acho que pelo momento em que eles apareceram na minha vida e por terem sido talvez os primeiros, eu considero esses talvez os que tiveram mais influência, assim, né? E assim... Pra caramba, imagina. Toca mestre, né? Tipo,